Astrologicamente, estamos vivendo uma das semanas de maior tensão, mas ao mesmo tempo que traz todo um processo de desenvolvimento necessário para uma mudança, tanto individual quanto uma mudança coletiva. Essa semana, Marte, que está em Touro, entrou. Até tem um vídeo aqui, vou deixar o card aqui para vocês, sobre o ciclo de Marte em Touro, está se encontrando, vai fazer uma conjunção, ele está no caminho, já está, na verdade, fazendo uma conjunção, porque está a menos de 3 graus de distância de Urano em Touro e do nó do norte em Touro. E essa tensão, essa aproximação de Marte com Urano e com o nodo pode trazer várias reviravoltas e viradas nas áreas aonde a gente tem Touro dentro do nosso mapa astrológico. Ao mesmo tempo também traz uma necessidade de olhar para a mudança coletiva, como se a gente olhasse agora para o processo que iniciou lá atrás, para o ciclo que iniciou em 2019 e compreendesse qual é o caminho que foi feito até aqui e qual é o direcionamento, qual é a direção. O nó do norte em Touro apontando qual é essa direção. Só que isso, como não basta, né? Também está fazendo uma tensão, vai reviver a quadratura com Saturno, que ainda está em Aquário. Saturno só sai de Aquário em 2023, quando entra em Peixes. E esse Saturno em Aquário com Urano em Touro fizeram quadratura praticamente durante todo o ano de 2021, agora acentuada pelo nó do norte, que também está em Touro, e com essa vitamina de Marte que toca ali e, como se fosse um grande despertador, desperta um ponto que já está carregado de tensão. Além disso, nós temos o Sol em Leão com Mercúrio em Leão. E esse Mercúrio vai fazer nos próximos dias, a partir de hoje ele já começa a se movimentar para fazer uma oposição também com Saturno em Aquário. Saturno em Aquário, Aquário está ligado a questões mais coletivas, questões que já estão sendo pensadas, que já estão sendo estruturadas, uma nova base, ele traz uma certa limitação. Saturno sempre traz um limite necessário para a gente dar forma para aquilo, para a gente conseguir formar a nossa mudança, o processo precisa ter uma forma. Esse é o papel de Saturno. Saturno parece ser, às vezes, limitador ou castrador, justamente porque ele tem que trazer essa forma, ele tem que trazer um certo limite para que a gente consiga olhar para aquela área e perceber o que a gente pode construir a partir dessa tensão toda. Mas não é simples, porque ele vai fazer uma oposição com Mercúrio em Leão, e Mercúrio em Leão está ligado muito à minha ideia, ao que eu penso, ao que eu acredito. Então, às vezes, esse momento, essa semana principalmente, a gente pode estar um pouco mais fechado para a comunicação com as outras pessoas ou para as ideias das outras pessoas. Você até pode estar assistindo agora meu vídeo e pensando, não concordo com nada disso. Por quê? Porque é muito assim, a minha ideia, aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito, versus aquela realidade coletiva ou as necessidades das outras pessoas. Então, esse momento é um momento de muita tensão. Essa tensão já começou no final da semana passada, a partir ali de sexta-feira, quinta, sexta-feira, já começou essa tensão a se formar no céu astrológico. Agora, como se ela estivesse chegando assim, aquele momento do filme que está quase no auge, para depois começar a se dissipar, e daí a gente olha para os escombros daquilo que aconteceu e percebe o que pode ser feito, o que pode ser ajustado, o que pode ser realinhado, o que pode ser readequado, o que pode ser rediscutido, o que pode ser estruturado depois, né, que a gente olhar para o que aconteceu, para o que sobrou e para tudo que está sendo mexido e remexido, tanto nas nossas vidas individualmente, porque todos nós temos touro em alguma área do mapa, e essa área que está sendo friccionada, essa área que está carregando e recebendo toda essa tensão, essa área de touro está sendo sobrecarregada por essa tensão de Saturno em Aquário e de Mercúrio e Sol em Leão. Então, essa área é a bola da vez na nossa vida, e aí eu vou explicar o que significa para cada um, né, dentro do seu contexto, dependendo da casa onde você tem touro no seu mapa, mas também
essa área está ligada a todas as áreas da vida, porque a gente não tem, assim, a gente não vive uma vida apenas, agora eu vivo só o meu relacionamento, agora eu vivo só a minha carreira, agora eu vivo só a minha... Não, a vida ela acontece, né? Ela acontece toda ao mesmo tempo. Então, é um momento astrológico de muita atenção e que vai pedir muita atenção da nossa parte. Que a gente perceba quando a gente está entrando nessa dinâmica de querer guerrear, de querer trazer a minha ideia, o meu ponto de vista, a minha verdade de uma forma absoluta, porque depois a gente pode se arrepender das coisas que foram ditas, porque Mercúrio vai fazer oposição com Saturno, então a gente pode se arrepender do que a gente diz nesse período de tempo, e também a gente pode se arrepender daquilo que a gente faz, porque Marte é o planeta da ação. Marte em Touro pode levar a uma ação, mesmo que ela não seja tão precipitada, porque Marte está numa posição de debilidade, mas como está se encontrando com Urano, a gente pode agir de maneira disruptiva e depois olhar, puxa, meu Deus, não era o que eu queria ter, eu não queria ter feito dessa forma, bah, agora não sei mais se eu consigo consertar. Então, é um momento realmente de muita reflexão interna, de muita atenção, e coletivamente a gente vai perceber nos próximos dias um aumento de notícias ligadas a atos de violência, a discussões, a brigas, desentendimentos, tensões políticas, tudo isso, né? Desastres naturais também podem acontecer com Urano envolvido, ainda mais no signo de Touro, que Touro também está ligado à questão da Terra, é o signo ligado à Terra. Então, tensões internas e tensões externas são a tônica dessa semana, que a gente precisa ter muita calma e muita cautela. Bom, fiz essa introdução, vou explicar um pouco que isso é um processo, então não fique assustado, porque é um processo, e esse processo já iniciou há mais tempo, mas a partir desse momento, que vai ser aquela espécie de guinada do vai ou não vai, do que eu posso fazer a partir depois dessa reflexão, aí sim a gente pode caminhar depois para um processo, não digo de maior tranquilidade, mas rumo àquela estabilidade maior. Do que significa estabilidade para você? Todo mundo tem uma ideia do que é estabilidade, do que não é estabilidade, do que traz segurança, do que traz conforto, de visão coletiva também. Todo mundo tem uma ideia de como gostaria de viver, em qual coletivo gostaria de viver, quais relações gostaria de estabelecer, como gostaria de se relacionar consigo mesmo e com o mundo. Todo mundo tem a sua visão. E agora é como se a gente estivesse bloqueado para a visão de outras pessoas, para a gente realmente olhar para dentro, mas com calma, com muita calma nesse momento. Tem muita tensão carregada astrologicamente falando. E eu fiz essa introdução, mas esqueci de me apresentar para quem ainda não me conhece. Meu nome é Roberta Pinto, eu sou astróloga, eu sou jornalista e esse é o canal Roberta Astrologia. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui. Aqui nesse canal eu compartilho informações, conhecimento astrológico, faço algumas leituras de mapa também. Esse vídeo é um vídeo mais mundano, mas eu também vou trazer exemplos de como que isso pode mexer na sua vida, porque a astrologia ela tem essa questão coletiva, mas também eu pratico muito a questão da astrologia individual, que é olhar para dentro do seu mapa e perceber como é que tu pode aproveitar melhor esse momento, porque é um momento tenso, mas às vezes momentos de tensão geram um crescimento muito forte. A gente, às vezes, na vida, a gente recebe aquele sacolejo para a gente olhar para as coisas e perceber, não, só um pouquinho, isso aqui está errado, eu não quero mais fazer dessa forma, eu quero viver de uma forma diferente, eu quero fazer um ajuste. Então, é importante também a gente olhar para isso, é importante também a gente aproveitar essa atenção para a gente entender também qual é o nosso papel, e se tem um papel que tu está representando, que não te serve mais, de repente é um papel que tu está carregando, que não te serve mais, é hora também de olhar para isso e perceber o que tu pode fazer a partir desse momento. Claro, quando a gente está no meio do liquidificador, quando a gente está no meio do processo, às vezes é complicado distinguir o que é realmente real e o que não é, o que é externo e o que é interno. E esse processo agora, ele está justamente misturando aquilo que é coletivo, aquilo que vem de fora, com aquilo que vem de dentro.
E não vai ser tão simples separar isso nesse momento, porque uma quadratura, uma grande quadratura envolvendo essas áreas de touro, de leão, de aquário e pegando também escorpião, porque faz uma grande cruz, então escorpião é a oposição de touro, então também está sendo mexida nessa área de escorpião, então não é tão simples olhar para isso. Mas a gente pode falar aqui de uma maneira um pouco mais geral. Estou aqui para ajudar você a entender que é um processo. E como todo processo, ele teve um início, ele tem um ciclo agora, que é um auge, e depois vai ter um desvencilhar, um desenrolar, para abrir para um novo capítulo. A vida ela é feita dessa forma. A gente tem, inclusive, nas estruturas narrativas, dramatúrgicas, eu estudei fiz curso de roteiro, de cinema também, de storytelling, essas coisas, pela minha formação sem comunicação social, jornalismo. Então, toda grande história, e a vida, a nossa vida é uma grande história, somos protagonistas da nossa grande história, ela tem esses momentos de início, desenvolvimento, o ápice, né? Pensa no filme, o momento de maior tensão é quando a gente olha para aquele herói e a gente pensa, meu Deus, já aconteceu tudo, o cara não vai sobreviver, ele está ali assim, ele não vai conseguir mais se levantar, tomou porrada o tempo inteiro, deu tudo errado. E aí, de repente, vem aquela força, vem aquela luz interna que te leva para o caminho, que te reergue e pensa, não, agora eu vou fazer diferente. E aí vem todo um processo. Então, sempre vai ter esses momentos na vida, e na astrologia não é diferente, de início, desenvolvimento, né? Chega num ápice, e depois uma finalização de ciclo para abertura de um novo ciclo, para abertura de um novo capítulo, que aí tu traz as lições aprendidas do capítulo anterior e expande a tua consciência. A gente está aqui para expandir. Esse é um bom momento para a gente expandir as nossas ideias, para a gente tentar sair um pouco também da nossa visão única, mesmo que seja difícil entender a visão da outra pessoa agora nesse momento, mesmo que seja difícil entender uma visão mais coletiva, mais ampla, é tentar imaginar, não, peraí, eu estou aqui pensando isso só com a minha cabeça, mas daqui a um tempo eu vou esfriar e vou entender o contexto todo. Não vou, mesmo que eu não consiga entender o contexto agora, ele vai ficar mais claro. Agora é como se fosse aquele momento mesmo de escuridão, de que a gente não tem clareza, mas que depois disso a gente começa a perceber o que pode ser feito dentro da nossa vida, tanto individualmente quanto coletivamente, porque não tem indivíduo separado do coletivo e não tem coletivo que não seja formado por indivíduos. Mas o que eu gostaria de trazer é que é um processo que está tendo um auge, um ápice de tensão, mas é um processo que iniciou lá atrás. Vamos lembrar um pouquinho, assim, não quero estender muito esse vídeo, mas eu quero que tu me acompanhe agora num raciocínio astrológico. Quando Urano, primeiro deu um toquezinho em Touro ali em 2018, mas é aquela coisa assim, entrou e saiu, né, retrogradou, e voltou de forma definitiva para Touro em 2019. Bom, todos nós temos Touro em alguma área do nosso mapa. Eu tenho Touro na casa 7, ligada ao eixo de relacionamentos, parcerias, alianças, relações de longa data. Urano em Touro passando por ali, traz um strike, traz um olhar para alguma coisa que vai ser mexida, vai ser remexida, vai ser repensada, ou pode acontecer diversos, vai depender das conexões de Vênus no mapa também, cada um tem um mapa. Mas é certo que aquela área ganha uma lupa. Olhe para cá e olhe para o inusitado, olhe para aquilo que tu não está conseguindo imaginar, olhe para outras e novas, olhe para as possibilidades que existem aqui nessa área que tu pode não estar enxergando, porque traz o inesperado, traz o disruptivo, traz uma questão também ligada a impulsos e coisas que podem, né, sair do controle, porque o Urano vem, né, com tudo, mas ao mesmo tempo também traz aquele olhar diferente. Olha, tu pode fazer diferente aqui, tu pode pensar diferente. Talvez tu esteja buscando alguma questão ligada à estabilidade, à segurança, e tu percebe que isso não existe de forma externa, e tu começa a trabalhar isso de forma interna. Então, puxa, se eu não vou conseguir ter, né, alianças, parcerias, enfim, com estabilidade que eu achava que teria, eu tenho que trazer isso para mim. Então, eu é que trago essa segurança dentro das alianças que eu faço na minha vida, das parcerias que eu faço na minha vida. E aí começa um processo. Fácil? Não, mas é um processo.
Então, isso que eu gostaria de trazer para vocês, que esse Urano entrou em Touro em 2019, já mexeu com essas áreas, e o que acontece? O Urano é um planeta ligado também ao coletivo, é um planeta geracional, ele mexe com todo um contexto, e ele trouxe um recado geral para nós que, de forma geral, a segurança não existe. A segurança que a gente busca, fixa, firme, vai ser sempre assim, isso não tem com Urano em Touro. Até porque Touro é um signo ligado à estabilidade. Ele é fixo e ele é terra. Então ele seria assim o mais fixo dos fixos. Quando o Urano está chegando ali, está transitando por Touro, cadê essa estabilidade? Cadê essa capacidade de fixação? Como é que eu vou fixar algo? Como é que eu vou segurar algo que eu não consigo segurar, que escorre pelas mãos? Então, o ingresso de Urano em Touro trouxe isso para a área de Touro do nosso mapa. E coletivamente também ligado a questões de alimentação, economia, as coisas não são mais como eram antes, o modo, a própria relação com a natureza, com o meio natural, tudo isso sendo transformado a partir desse ingresso de Urano em Touro em 2019 e ele só sai em 2026. Mas o que acontece? Por que agora é o momento mais tenso? Por que não lá em 2026? Por que não em 2019? Por quê? Porque em 2020, Saturno, que é um planeta social e construtor, ele entrou no signo de Aquário. E Saturno em Aquário, ele está em casa, um planeta que está domiciliado. Saturno tem a ver com as estruturas, com as bases. Ele é um planeta que ele traz uma certa limitação, mas sabe aquela limitação necessária para a gente dar forma para as coisas, para a gente dar estrutura para as coisas? Imagina, por exemplo, assim, ó, tu está com um projeto, tu está com 1000 ideias na cabeça e não está fazendo nada, porque tu está ali pensando, expandindo, tá que nem uma, né? Daqui a pouco, assim, o que Saturno faz? Ele limita um pouco, ele mostra a realidade, para que tu consiga trabalhar a partir dela. Opa, peraí, eu não consigo fazer todas as frentes ao mesmo tempo, mas o que eu posso fazer agora dentro das minhas limitações? Porque só depois que a gente reconhece os nossos limites, só depois que a gente reconhece o que nos limita, o que está nos limitando na vida, que a gente consegue abrir e expandir. A gente só consegue evoluir, a gente só consegue expandir a nossa consciência se a gente reconhece primeiro que a gente é limitado. Porque se a gente não reconhece os nossos próprios limites, se a gente não reconhece as nossas limitações, se a gente não reconhece as nossas sombras, como é que a gente vai querer fazer algo novo, algo diferente? Como é que a gente vai se abrir para o novo se está tudo bem, se eu não preciso, eu estou bem, eu sou, né, o top dos tops? Não, a gente tem que reconhecer a nossa capacidade limitada e às vezes até a capacidade de enxergar as coisas de uma forma limitada para poder, opa, tem algo além do limite. E justamente algo interessante, né? Saturno é o último planeta visível ao olho nu. Então, astrologicamente, é o último que a gente consegue enxergar sem uma condição especial, sem um instrumento. Então, até a astrologia antiga só reconhecia até Saturno porque era o último planeta que conseguia ser ali visualizado. Só que depois dele vem Urano. E aí que eu quero que tu pense junto comigo. Se existe algo além do limite, se existe algo além do que eu consigo enxergar, então primeiro eu tenho que reconhecer que a minha visão é limitada para poder enxergar o que está ali na frente, para poder enxergar o novo, para poder enxergar esse disruptivo, esse inusitado, para poder agir de uma maneira diferente naquela área aonde Urano está passando por Touro do teu mapa. Eu só consigo agir de forma diferente ali se eu reconhecer que até então, até hoje, dia 26 de julho de 2022, ao 12:02 que eu estou gravando esse vídeo, se eu reconhecer que até agora eu estava tendo uma visão limitada naquela área da minha vida, a partir de agora, a partir do 12:03, já mudou o relógio aqui, eu posso pegar e agir de maneira diferente. Eu posso enxergar essa alternativa, essa carta que não estava no baralho naquele momento e aí realmente agir dentro daquela área de touro do mapa, né? Mas com uma certa, né, tem essa tensão no ar, essa tensão. Essa tensão de Urano em Touro com Saturno em Aquário, ela foi crescendo, 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 e a quadratura se tornou mais exata em 2021.
Tanto que o ano da pandemia, que a pandemia começou, porque ela não acabou ainda, a pandemia começou em 2020, gerou muita tensão, gerou muita discussão, gerou aquela questão entre velho e novo, entre como é que o trabalho vai mudar ou não. Agora o digital é praticamente uma realidade, antecipou processos, né? A pandemia acabou antecipando processos que já estavam em andamento. Então essa questão assim de trabalhar em casa, de trabalhar no meio digital, de até ampliou, né, muitas possibilidades de pessoas fazerem faculdade EAD, que era algo que até não era muito bem visto antigamente. Então, foi abrindo processos, foi abrindo novas frentes, foi também terminando algumas profissões. A automação ela vai ser uma realidade daqui para frente, então muitas pessoas vão ter que repensar os seus próprios empregos. É uma questão que a gente não está olhando, talvez, para os mais necessitados nesse momento, porque as profissões que vão ser automatizadas ou vão ser substituídas por inteligência artificial são profissões que são feitas hoje por pessoas. E o que tu faz com essas pessoas que dependem disso, que vivem disso, que trabalham com serviços? Então, tem toda uma outra questão assim ligada ao coletivo que a gente vai ter que olhar para isso. E a gente vai ter que entender que o passo de evoluir, que o passo de fazer algo diferente, o passo dessa própria evolução tecnológica tem uma consequência humana, tem uma consequência que a gente precisa olhar, tem uma consequência social, porque é muito fácil tu falar da tua posição privilegiada, de que, ai, tudo bem, eu trabalho digital, eu tenho isso, formação X, Y, Z, XPTO, sem olhar para aquele que não teve esse acesso até então. Então, é uma questão complicada, que é uma questão complexa, que a gente vai ter que olhar para isso, principalmente a partir de 2023, quando Plutão entrar em Aquário e acelerar esse processo de transformação que já iniciou com o ingresso de Saturno em Aquário. Então, é um processo, a gente está no meio desse andamento. E o que aconteceu, né? 2021 foi um ano até mais tenso para muitas pessoas, porque parecia que as coisas iam mudar, iam mexer, e no fim elas não ganharam a velocidade esperada. E 2022, o nó do norte ingressou no signo de Touro, vitaminando esse ponto, que já era um ponto de tensão entre Urano em Touro, Saturno em Aquário. Entra o nó do norte. O nó do norte ele não existe, não é um planeta, ele é um ponto calculado, assim como o ascendente é um ponto calculado, o meio do céu é um ponto calculado no mapa. O nó do norte é um ponto calculado que ele pega a média ali entre a distância entre o Sol e a Lua, a eclíptica ali entre o Sol e a Lua, e todos os eclipses acontecem próximo dos nodos, né? Quando a Lua está nova ou cheia próxima de um dos nodos, acontece um eclipse. Esses nodos estão hoje, atualmente, nó do norte, que traz o direcionamento, que traz o rumo, que traz o olhar para onde, né? Quais são as ações, quais são as características que a gente precisa desenvolver para a gente poder passar por esse processo de uma maneira mais leve. E o Nó do Sul traz o que a gente precisa deixar para trás, o que a gente precisa desprender, quais são as características que já não servem mais naquela área da vida. E eles estão sempre em signos opostos. Os nodos entraram, o Nó do Norte, que é o direcionamento, em Touro, e o Nó do Sul em Escorpião. Eu costumo falar para os meus clientes, quando eu analiso o trânsito de nodos no mapa dos meus clientes, o seguinte: imagina que tu vai fazer uma trilha e tu está carregando uma mochila. Se tu já vai sair para a trilha com uma mochila carregada, tu vai cansar, tu não vai conseguir fazer, tu vai parar no meio do caminho. E às vezes a gente está carregando uma mochila pesada por questões de segurança. Não, eu tenho que levar tudo, porque posso precisar das coisas no meio do caminho. Será? Será que tu tem que carregar tudo nas costas o tempo inteiro? Será que tu não pode abrir a mochila e olhar? Olha, isso aqui eu de repente não preciso. Isso aqui, se eu precisar, no caminho eu posso encontrar algo novo. Ah, isso aqui já não serve mais. Essa lição, por exemplo, eu já aprendi. Eu não preciso mais me submeter a questões de controle, por exemplo, se eu já percebi que o controle só traz prejuízo para minha vida. Então, por que eu vou colocar isso na mochila? E aí tu vai tirando, o Nó do Sul vai dizendo o que tu tira da mochila, quais são as características, geralmente estão ligadas ao signo por onde o Nó do Sul está transitando, e o Nó do Norte apontando o que tu precisa desenvolver
para que essa trilha, para que esse caminho, que vai ser tenso sim, porque é um cabo de guerra, são signos opostos, ele aconteça num desenvolvimento que quando tu termina a trilha, tu pensa, puxa, venci. Foi tenso? Foi. Teve momentos que eu achei que as coisas estavam dando tudo errado? Teve, mas deu certo. Deu certo porque eu precisei passar por esse processo para chegar aonde eu estou hoje. Então, o nó do norte, em touro, ele está dizendo para a gente desenvolver características que estão ligadas a fazer o que tem que ser feito, a ser prático, ao trabalho, ao dia a dia. E o nó do sul, que está transitando para o escorpião, está pedindo para a gente deixar para trás emoções que não servem mais. Às vezes, assim, o escorpião tem aquela questão de que enterra algo lá no fundo, lá no fundinho. E às vezes aquele negócio está ali dormente, só esperando o momento adequado para sair, para dar algum problema novamente. Então, será que vale a pena ficar guardando memórias, situações, ficar guardando emoções que não servem mais, só para não dizer que não, eu não esqueci, eu vou continuar batendo nessa tecla. A questão do controle também, de soltar um pouco mais o controle, de perceber que controle a gente não tem absolutamente em nada. A gente pode ter sim, que é o que Toro nos diz, um direcionamento. Existe uma diferença entre controle e direção. E eu compartilho com vocês aqui uma questão íntima. Eu tive um sonho esses dias, né? Que eu não dirijo, eu não tenho carteira de motorista, mas que eu estava sendo conduzida para um lugar, né? Por um Uber, enfim, e eu estava sem o controle daquela situação, daquele trajeto. Mas internamente eu sabia a direção que eu estava indo. Então eu estava tranquilo. E para mim, é a grande lição desse processo de tensão toda. É a gente saber que talvez a gente não controle os acontecimentos, eles vão começar a pipocar questões ligadas à violência, intolerância, acidentes, brigas, desentendimentos, questões individuais que podem vir à tona, lamas, aquele lodaçal todo que pode vir assim de forma inesperada, disruptiva, para ser resolvido, para ser conversado, para ser ajustado, mas que vão sair, as situações vão sair do nosso controle, principalmente nessa semana. Mas se a gente entender que é um processo, que a gente sabe para onde a gente está indo, que a gente sabe para onde a gente quer ir, se a gente sabe qual é a vida que a gente deseja manifestar e o que a gente deseja viver naquela área, principalmente naquela área de touro do nosso mapa, a gente vai perceber que, no fim das contas, a tensão que está acontecendo, ela tem também um papel importante. Mas para aí a gente vai ter que soltar o controle e soltar principalmente emoções. Não vai ser um processo fácil, tanto individualmente quanto coletivamente. Não vai ser. É bom a gente estar fortalecido internamente ou estar próximo de pessoas que podem nos apoiar, mas é uma questão realmente interna e coletiva que a gente vai perceber que vai ser bem intensa e intensa. Mas, ao mesmo tempo, é aquele processo de guinada, de virada, de início de virada de chave, que quando os nodos saírem do eixo Touro-Escorpião lá em julho, no dia 17 de julho de 2023, a gente vai pensar, caramba, quanta coisa mudou e como as coisas acabaram se ajustando apesar de toda essa tensão. Então, rapidamente, só para encerrar esse vídeo, né, que era para ser só uma reflexão, mas a pessoa que tem Lua em Sagitário, né, tem Júpiter exaltado no mapa, então ela começa com uma coisinha assim e amplia. Mas queria trazer para vocês rapidamente assim, tá, mas o que isso serve para mim assim no meu contexto de vida, né? Como é que eu olho isso dentro do meu mapa? Em primeiro lugar, faça seu mapa, né? Aproveita e me siga ali no Instagram, Roberta Astrologia, ali tem informações de como fazer o mapa astrológico comigo. Também tem o Twitter, @astro_roberta. E aqui aproveita também te inscreve no meu canal, aqui o Roberta Astrologia no YouTube, para conversar comigo, e aqui também eu coloco informações um pouco mais aprofundadas do que eu faço ali no meu Instagram. O que isso significa para você que está assistindo esse vídeo agora?
Depende da área onde você tem touro no mapa. É a área que está recebendo a maior tensão nesse momento. Claro, as outras também, onde tem aquário, onde tem leão, onde tem escorpião, principalmente, também a bola da vez ali é touro, escorpião. Mas a área de touro é a que está sendo mexida, é a que está recebendo a atenção maior de Marte, né? Que está se encontrando ali com o nodo e com Urano. Se for a casa 1, tá? Você tem touro na casa 1, seu ascendente é touro. Então, se você tem touro na casa 1, são questões ligadas ao seu corpo físico. Como é que está a sua relação com o seu corpo físico? Existe alguma mudança que você precisa fazer? Está procrastinando alguma coisa, de repente, nessa área? Iniciar algum exercício, alguma mudança de hábito ligada à alimentação, ligada ao seu corpo? De repente, isso já está na hora de dar um basta e fazer alguma coisa a respeito disso. Também a área 1, além de ser o ascendente, além de representar o corpo físico, é a nossa motivação, é como a gente se apresenta para o mundo. Então, como é que tu tem te apresentado para as pessoas? Como é que tem sido a tua abordagem em relação ao mundo? Como é que tu deseja, né, se apresentar daqui para frente? Como é que tu chega ali e diz, olha, estou aqui, né? Como é que tu está sendo, como é que tu está recebendo esse mundo e como esse mundo te recebe? Como é que está essa apresentação? O que precisa ser ajustado nisso? Touro na casa 2. Na casa 2, está ligado aos teus recursos. Os teus recursos materiais, tudo que é material, os teus valores. Então, o teu dinheiro, os teus bens, com exceção dos imóveis, que são casa 4, como é que tu está administrando isso? Como é que está a tua questão material? Como é que está o dinheiro que só depende de ti? Como é que está o uso desses recursos? Está passando por algum momento mais complicado, algum momento de crise? Como é que tem sido a administração nesse momento de pandemia? E também os teus valores pessoais, né? A casa 2 também está ligada aos valores internos. Então, como que estão esses valores? Eles estão alinhados com quem tu realmente é? E se não estão, o que tu pode fazer, touro, levando para a prática? Touro sempre vai levar para uma ação prática, desvencilhando de algum apego, talvez, né, da área de escorpião. E o que tu pode fazer de forma prática para mudar, para fazer os ajustes necessários nessa área financeira. Casa 3. A casa 3 é uma casa ligada a irmãos, amigos mais próximos, vizinhança, comunidade, a vida mais próxima. Então, como é que está essa relação? Será que tem alguma relação, alguma questão ligada à comunidade, aos irmãos, aos amigos íntimos, a conhecimento mais rápido também, porque é uma área ligada ao conhecimento, um conhecimento mais curto, né? Cursos mais curtos, cursos mais rápidos? Tem alguma coisa que tu possa fazer nesse setor, nessa área da vida, que de repente deixou, até então não estava fazendo, mas já sente que precisa ajustar, e agora com esse Marte entrando ali, cravado em Urano e cravado no nodo, tu começa a ter consciência das mudanças que tu precisa fazer naquela área e estava procrastinando, porque o lado B de touro é a procrastinação. É a gente saber que a gente precisa fazer alguma coisa ali naquela área e não faz. Aí Marte vem e dá o recado, que é o que está acontecendo agora, é o que vai acontecer com essa tensão que está se formando no céu astrológico. Touro na casa 4, questões ligadas à família. A família, tanto a família de origem, relação com pais, enfim, quanto a família que tu forma depois, se tu casou, enfim, qual é a tua família hoje, tua estrutura hoje, o teu lar. De repente, né, então tu tem o escorpião na área 10, estava te dedicando muito à vida externa, à projeção externa, e deixou questões ligadas ao lar para resolver depois, não deu atenção para essa área familiar. Como é que está isso? Imóveis também, né? Tem alguma questão ligada a imóveis que tu precisa mexer e está procrastinando? Touro na área 5. Na área 5 está ligada à questão de filhos, mas se você não tem filhos também, é uma questão ligada à expressão criativa. É tudo que a gente cria a partir da nossa expressão. Tudo que a gente cria, os nossos dons, os nossos talentos, os nossos hobbies. Como é que está isso? Será que não tem algum talento, alguma coisa que tu gostaria de desenvolver, ou que tu já está desenvolvendo, mas tem medo de mostrar para o mundo, por uma questão assim de controle, de receio? Lembra que se tu tem touro na 5, tu tem escorpião numa oposição, tu tem escorpião na área 11. A área 11 é a exibição desses talentos. Então, será que tu não tem uma vergonha, às vezes, de exibir algo e tá com medo, né? Tá procrastinando, e agora chega o momento que tu pensa, não, chega, basta, né? Eu vou lá e vou fazer aquilo que eu gosto, do jeito que eu gosto, não devo nada para ninguém. Touro na área 6. A área 6 está ligada à rotina, à saúde, ao trabalho, ao dia a dia. Como é que está isso?
como é que a pandemia mudou algumas questões ligadas ao teu cuidado, ao teu autocuidado, à tua saúde, à doença, desenvolveu alguma doença, de repente até questão mental, psicossomática, em função de todo o estresse que a gente está passando desde 2019? Como é que está isso? Está levando trabalho para casa? Está sendo, digamos, saudável levar trabalho para casa? Ajustou isso no ambiente familiar? Ajustou isso dentro da rotina? Como é que está essa rotina? Como é que está esse dia a dia? Touro na casa 7, o casamento, as alianças, as parcerias, todas as pessoas com as quais a gente faz acordos. É o casamento no sentido, não precisa ter um papel, mas aquela relação de longa data, ou a relação que a pessoa mora junto, ou então as parcerias, né? Se a pessoa tem uma sociedade, tem um sócio, é eu mais o outro, né? Se a casa 1 sou eu sozinha, a casa 7 é eu mais o outro. Então, como é que está isso? Está ajustado? O que você deseja para essa área? Será que não tem algum comportamento seu que vai ali do ascendente em escorpião, que de repente é um comportamento ligado a controle, um comportamento ligado a algum tipo de manipulação, algum tipo de medo, alguma questão emocional, algum ranço que tu vem segurando e que de repente está te impedindo de viver essa casa 7 de maneira mais harmônica e mais equilibrada? Faça uma reflexão sobre isso. A hora é agora, a hora é agora, a hora vai ser o momento de soltar isso para poder viver aquilo que você deseja manifestar. Touro na casa 8, ligado aos recursos compartilhados com outras pessoas, ao apoio que a gente recebe dos outros. Seja esse apoio financeiro, ou seja, o meu dinheiro mais o dinheiro do meu cônjuge, ou seja, um apoio também moral. Como é que está isso? Está conseguindo estabelecer uma relação equilibrada com essa área ou não? Touro na casa 9, está ligado a um conhecimento mais amplo, a uma expansão, está ligado aos estudos mais longos, às viagens mais longas, a sair um pouco desse mundo interno, íntimo, que às vezes, né, se você tem um escorpião na 13, então, essa questão de cotidiano, de comunidade, e conseguir enxergar de uma forma mais ampla a vida, através desse Urano em Touro transitando pela casa 9, e agora com o reforço, né, do nodo e de Marte, mostrando que alguma coisa precisa ser feita ali naquela área. Touro na casa 10, está ligado ao ponto mais alto do mapa, ao meio do céu, a como que eu gostaria de ser visto. Não é só a questão da carreira. Quando a gente fala em carreira, né, hoje em dia as pessoas não têm carreira, as pessoas têm mais uma questão de trabalho, as pessoas têm trabalhos. Né? Carreira é algo assim muito subjetivo, mas em relação a propósito de vida, quem você almeja ser, como você almeja ser visto pelas pessoas, é importante para ti ser visto pelos outros? De que forma? Será que não tem algumas decisões, algumas questões que você que está muito ligado às suas raízes ali, porque se você tem touro na 10, você tem escorpião na área 4, questões ligadas a raízes e família, alguns ranços, algumas coisas que ainda estão, algumas raízes que estão te prendendo de enxergar a coisa mais ampla, de enxergar que existe um propósito maior e ir em busca desse propósito que é importante para você. E se você não sabe qual é, talvez seja o momento de começar a olhar para isso e buscar isso de forma prática, no dia a dia, desapegando um pouco das questões familiares, no sentido assim, emocionais, e começar a se enxergar como é que eu posso dizer, como uma pessoa que pode ser feliz naquilo que deseja fazer, uma pessoa que merece, né, buscar a realização pessoal, que buscar uma realização pessoal não é algo ruim, muito pelo contrário, quando a gente se sente realizado, quando a gente sente que a gente está em busca do nosso propósito, o propósito pode ter, assim, definição, 1000 definições, cada um sabe o que é, de forma individual. Quando a gente se sente realizado nisso, a gente também harmoniza as outras áreas da nossa vida. Então, isso para touro ali ligado à área do meio do céu, carreira também, né? Se a pessoa tem uma vida profissional importante ou se o propósito é um sucesso profissional, como é que você pode alcançar isso? Touro na área 11, então está ligado a grupos, né, a amigos, a exposição pública, aquilo que você ganha através da exposição pública, os ganhos através da carreira. Então, se isso é importante para você, como é que você está? Você está mexendo nessa área? Está fazendo alguma coisa diferente? Já se ligou às novas tecnologias?
Tem alguma questão ligada à exposição pública e ao meio digital, que de repente você pode, né? Daqui a pouco você tem uma profissão que você não está ainda no digital, mas sente que essa profissão já tá migrando, já tem uma outra área, né? Como é que você pode fazer isso nesse momento, se for importante para você? E em relação aos seus amigos também, né? Seus grupos maiores, como é que tá isso? Como é que estão as suas redes, não as redes sociais, mas as redes de contato? Como é que está isso hoje na sua vida? Tem alguma mudança que você almeja fazer dentro desse processo? E para finalizar, a última casa, Touro na casa 12. A casa 12 é uma casa ligada mais ao nosso mundo mais inconsciente, ela está de costas para o ascendente, é a última casa, é uma casa de finalizações. Então, é olhar, de repente, perceber para esse mundo mais interno, para esse recolhimento. O que eu, né, nesse meu recolhimento, nesse momento mais introspectivo, quais são as sombras que eu tenho que lidar e, de repente, deixar ir para que eu possa viver uma vida com maior riqueza, estabilidade, conforto, sabendo que não é a estabilidade aquela de uma estabilidade que é essa que não existe, que é a falácia, né? Mas aquilo que me traz conforto, aquilo que me traz segurança interna. Quais são os padrões de comportamento, quais são os padrões inconscientes que eu preciso desapegar agora nesse momento e quais são as características que eu posso desenvolver para não desistir de mim mesmo. Bom, acho que ficou longo demais, mas esse é o recado dos astros da semana. É processo, não é simples, e o que você precisar, estou aqui à disposição, tá bom? Lá, depois que passar essa tensão maior do céu, a gente vai perceber que quem fizer agora seu dever de casa, quem olhar para as suas questões e começar a trabalhar principalmente a questão de desapegar de controle, desapegar de raiva, desapegar de emoções que não servem mais, o processo depois ele fica mais claro. Agora é o momento realmente de confusão e caos, mas dentro dessa confusão a gente já pode começar a olhar para dentro e estabelecer de forma prática um direcionamento. Existe uma diferença entre controle e direção. E eu acredito que você que está assistindo esse vídeo está escolhendo a direção que é mais adequada para você. Obrigada por assistir, curta, compartilhe esse vídeo e até a próxima.